agradeço a oportunidade de poder estar aqui na apresentação do Ministério da Agricultura e apresentar este projeto inovador do Ministério da Agricultura e do Mar. A Bolsa Nacional de Terras é um projeto do Ministério da Agricultura, um projeto inovador, criado em dezembro de 2012, implementado em maio de 2013, e esta é a nossa visão. Nós pretendemos potenciar o máximo aproveitamento e utilização do território rural português. Temos conhecimento que há terras espalhadas por todo o país, todos nós temos um familiar, um amigo, um conhecido, que de alguma forma tem uma terra, tem algum património e não está a ser utilizada nem devidamente rentabilizada, e é aí que nós queremos apostar, é aí que nós queremos identificar essas terras. Porquê criar uma Bolsa Nacional de Terras? Por uma razão muito simples. Primeiro, porque foi identificada uma dificuldade no acesso à terra. Esta dificuldade resultou essencialmente dos quase 9.000 projetos de jovens agricultores no PRODER, e todos eles apontavam a principal dificuldade do acesso ao setor, a dificuldade do acesso à terra como entrada no setor, não só de jovens agricultores, como outros produtores e investidores. 70% da superfície do continente português corresponde à área agrícola e florestal, portanto há aqui muita matéria para trabalhar. As explorações agrícolas ocupam 4,6 milhões de hectares, portanto metade do território, e certamente que nem toda a área destas explorações está a ser utilizada, e efetivamente a superfície agrícola não utilizada dessas explorações, portanto desses 4,6 milhões de hectares, corresponde a 100 mil hectares. E este é o valor mais baixo de sempre, desde que há registros estatísticos a nível nacional. Baixou 20 mil hectares desde o último censimento agrícola de 2009 para o último relatório do INE de 2013, e nós pretendemos ainda baixar este valor. Para que serve a Bolsa Nacional de Terras? Essencialmente para identificar, disponibilizar informação e concentrá-la num só sítio, informação sobre terras com aptidão agrícola, florestal ou silvopastoril e que tenham capacidade produtiva e possam ser colocadas a terceiros que queiram explorá-las, produzir e investir. Portanto, pretendemos facilitar o acesso à terra e facilitar o encontro entre a procura e a oferta de terras, onde as pessoas pudessem ter um único local onde pudessem ter acesso a essa informação. E depois, ao fim e ao cabo, promover o uso dessa terra, ter uma gestão eficiente e potenciar a sua exploração, contribuindo para o aumento da produção nacional. Como funciona a Bolsa Nacional de Terras? Em primeiro lugar, e que fique bem claro, com total e absoluto respeito pela propriedade privada. Isto é um processo voluntário no que toca às entidades privadas e aos seus particulares. No que toca ao Estado e às entidades públicas, é um projeto para o qual temos a responsabilidade, dentro do Ministério e dentro dos outros ministérios, dentro de entidades públicas do próprio Estado, sensibilizar e criar as condições para que este projeto possa ser posto em prática e ter resultados. Mas no que toca aos particulares e entidades privadas, é voluntário. Depois, foi criada uma plataforma informática, onde está assediada toda esta informação, que tem total acesso livre e universal. Basta irem ao nosso site, irem consultar a informação, a plataforma, qualquer pessoa poderá ter acesso, não precisa de o mínimo de registro para ter acesso a esta informação. E o que é que pretendemos? Pretendemos ser o principal repositório a nível nacional de informação sobre terras disponíveis com potencial para efeitos da agricultura, floresta, silvopastorícia e outros tipos de investimento. E depois, para que todo este projeto possa funcionar, temos uma cobertura nacional com uma área de atuação territorial que é garantida por uma rede de parcerias, onde está a CAPO, como a entidade líder, e depois estão outras associações, como a Associação de Agricultores dos Concelhos de Abrantes, de Constança e de Mação, e da própria TACS, a Associação de Pagamento Integrado do Ribatejo Interior. Qual é o papel da Bolsa Nacional de Terras? Em primeiro lugar, é uma ferramenta, ou assim consideramos que seja, de estímulo à atividade agroflorestal e de promoção do aumento da produção, podendo contribuir para o aumento das produções e até mesmo para a diminuição das importações a nível nacional. Depois, fundamentalmente, é um instrumento de ordenamento do território, da estruturação fundiária das parcelas e até mesmo de emparcelamento rural. E juntando isto tudo, somos um agente do mundo rural e que pretende dinamizar o mercado fundiário rural, e esta é a forma principal para o fazer. Quais são os objetivos da Bolsa Nacional de Terras? Aqui refiro alguns. Eles são muito mais diversificados, são transversais a várias matérias, áreas económica, ambiental, social, mas aqui apenas indico alguns. Essencialmente, incentivar a instalação de jovens agricultores. Se isto é uma dificuldade identificada pelos próprios jovens agricultores, nós fomos ao encontro dessa dificuldade, apresentando uma solução para o mesmo. Portanto, incentivar a instalação de jovens agricultores, permitir também a fixação das produções nesses territórios para o qual estão a ser disponibilizadas terras e, certamente, irá resultar na criação de postos de trabalho. Depois, combater o abandono de terras e a desertificação do território. Eu acho que a Bolsa de Terras tem aqui um papel fundamental e pode contribuir para este objetivo. E favorecer o aumento da produção nacional, como há pouco disse, alavancando a captação de investimento no setor. Qual a forma da Bolsa Nacional de Terras? Portanto,
ela aplica-se aos prédios rústicos, mistos, e um pormenor que os mistos têm, a área rústica tem que ter pelo menos um mínimo de 1 hectare, o nosso objetivo é pôr essas terras a produzir, e essas terras têm que ter aptidão agrícola, florestal ou silvopastoril e têm que ter, obviamente, potencial produtivo. Depois, as terras são do domínio privado do Estado, de outras entidades públicas, das autarquias locais, que serão eles municípios juntas de freguesia, de entidades privadas e, principalmente, dos particulares. E depois disponibilizam essas terras para arrendamento, para venda, para contratos de campanha ou até mesmo com tipos de cedência, caso sejam assim acordados. Qual é o incentivo da Bolsa Nacional de Terras? A Bolsa de Terras, quando foi criada, foi sempre com a intenção de criar incentivos fiscais à sua utilização. Nem todos estão em funcionamento, nem todos estão em vigor, mas aqueles dois que estão em vigor, e o principal é a questão de um benefício fiscal de redução de 75% dos custos implementares da alteração dos prédios junto às conservatórias, para os prédios que estejam disponibilizados na Bolsa. Este está em vigor, tem sido utilizado por muitos proprietários e tem-nos pedido várias declarações para que os prédios possam ser alterados de proprietário. Depois tem um incentivo pela isenção do pagamento da taxa de custo de gestão da Bolsa. A Bolsa tem uma pequena taxa que neste momento está isenta até maio de 2015, de modo a permitir o aumento e a angariação de terras para a Bolsa de Terras. São uma pequena taxa, quase insignificante, mas que é relevante para garantir o funcionamento da plataforma informática à medida que vamos ganhando dimensão, não só de terras disponíveis, mas também de consulta pelos próprios interessados. E depois tem um outro incentivo fiscal que está previsto em legislação, mas neste momento não está em vigor, depende, além de uma decisão política, de vontade política, depende essencialmente também de uma publicação de uma portaria do Ministério das Finanças que vai fazer a reavaliação geral dos prédios rústicos. E isto, como devem compreender, não é tarefa fácil e isto não está ainda em funcionamento, mas o que prevê é que todos os prédios que sejam disponibilizados da Bolsa possam ter uma redução, até mesmo uma isenção do pagamento do IMI rústico. E isto será significativo a partir do momento em que possa existir um aumento do IMI rústico também. Alguns dados sobre a nossa forma de comunicar, como é que chegamos a todos os nossos interessados, como é que chegamos ao público-alvo, dados acumulados. Temos um site que já tem em acesso acumulados de quase 105 mil consultas. Isto é significativo e relativamente às terras que lá estão disponibilizadas. Temos uma página no Facebook muito recente, de dezembro de 2014, que já tem quase 2.500 seguidores e do qual nós fazemos o relatório de todo o nosso tipo de atividades. Temos uma nota informativa que faz informação mensal de resultados, pontos de situação e informação relevante com quase 2.200 subscritores, que percebem e que estão interessados em receber informação contínua sobre o funcionamento e gestão da Bolsa, e temos pedidos de informação quase diários sobre razões de como é que funciona a Bolsa, algumas questões técnicas, à procura de terras para além daquelas que estão identificadas. Portanto, existe uma grande dinâmica e uma grande procura sobre esta informação. E depois temos, há pouco, como disse, uma rede de contactos e de parceiros que nos colaboram connosco na promoção da Bolsa de Terras no território. É impossível gerir este projeto a partir de Lisboa, a partir do Ministério sediado em Lisboa, e então tivemos que nos rodear de entidades que quiseram, porque isto foi alvo de uma candidatura. Todas estas entidades se candidataram para colaborar com a Bolsa, prestar esclarecimentos, ajudar os proprietários a carregar os prédios na Bolsa, e, como podem ver, estão espalhadas de norte a sul do país. São 16 entidades líder, essencialmente confederações, federações de agricultores ligados à parte da agricultura, do regadio, da floresta, do desenvolvimento local, do desenvolvimento de cooperação. E depois dessas 16 entidades líderes temos 232 entidades parceiras associadas e continuam a aumentar, aumento de candidaturas de entidades que querem colaborar connosco. Para ter uma ideia, estas são todas elas, portanto, confederações, a CAP, a Confagri, a CNJ, a CNA e a AJAP. Depois temos as federações ligadas às florestas, temos a Federação Nacional dos Baldios, temos algumas associações ligadas ao regadio e depois temos duas entidades que à partida não podiam ter enquadramento, mas que até agora, pelo trabalho que têm desenvolvido, enquadram-se perfeitamente. A Câmara dos Solicitadores e a Câmara Agrícola Lusófona, porque fazem parte da possibilidade da internacionalização deste projeto. Para terem noção da evolução da Bolsa de Terras, portanto, como há pouco disse, esta tem sido a evolução dos acessos ao próprio site e à própria plataforma, desde a altura em que foi criado até 2014, sempre a subir e continua. Relativamente à nota informativa, também sempre com grande interesse à volta de tudo o que é informação sobre a Bolsa de Terras, pedidos de informação vários sobre as terras do Estado, sobre a informação em geral, procura de terras e outro tipo de informações. E
Temos entidades parceiras e estas são entidades que já têm prédios na Bolsa ou que irão ter muito brevemente prédios na Bolsa. Desde logo, e a DIA é uma principal entidade parceira que fez um trabalho muito interessante na gestão do Alqueva e começou a fazer um trabalho de terreno, de levantamento de toda essa informação junto dos proprietários das terras, que estavam interessados, a partir do momento em que a água lá chegava, se queriam utilizar aquela terra ou se estavam interessados em vendê-la, arrendá-la ou até fazer algumas parcerias com quem estivesse interessado em investir, e tem património próprio e esse património está na Bolsa. A Companhia de Algeciras, neste momento, faz a renovação dos seus contratos de arrendamento unicamente pela Bolsa de Terras e com isto conseguiu duplicar o valor da renda. As Estradas de Portugal, que expropriou muita terra por causa da questão das autoestradas, neste momento tem identificado as terras na Bolsa para efeitos de venda de arrendamento. A Estamo e a Lazer e Floresta são duas empresas da parte pública do Estado que gerem património do Estado. A Estamo, património urbano, a Lazer e Floresta, património agroflorestal, e todas elas têm terras na Bolsa, principalmente a Lazer e Florestas, que é o principal fornecedor de terras para a Bolsa, quase todo o seu património, cerca de mais de 10 mil hectares, neste momento estão na Bolsa. Depois temos entidades bancárias, todas elas interessadas, com quem já tivemos várias reuniões. Neste momento, a única que tem prédios na Bolsa é a CA Imóveis, do Grupo de Crédito Agrícola, e é engraçado que 60% das terras que eles já lá colocaram já foram transacionadas. As entidades bancárias hoje em dia têm um grande portfólio de terras que não estão a ser utilizadas, isto resultante da cobrança de dívidas, de acionamento de garantias e tudo o resto, e há muito interesse nessas terras, porque não estão a ser rentabilizadas, não estão a ser utilizadas, estão única e exclusivamente paradas, e a Bolsa de Terras quer ir buscar essas terras. Posso adiantar que na próxima semana iremos ter terras da Caixa Geral de Depósitos, brevemente do Millennium BCP, do BPI, do Montepio, do Novo Banco, do Banco Popular e outros que, entretanto, possam aparecer. E iremos brevemente também alargar este trabalho não só para fora de outros ministérios, portanto o Ministério da Agricultura já fez todo o seu levantamento e já lançou um primeiro concurso de terras do Estado, irá lançar um segundo ainda durante o primeiro semestre de 2015, mas queremos alargar isto a outros ministérios. O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social já identificou uma lista de prédios para a Bolsa e o Ministério das Finanças, através da sua Direção-Geral de Tesouro e Finanças, também já tem uma lista identificada. Depois temos os municípios, grande parte dos municípios que colaboram connosco. De que forma? Bancos de terras municipais, entretanto criados previamente à criação da Bolsa Nacional de Terras, irão, e é a nossa intenção, integrá-los na Bolsa Nacional de Terras para lhe dar dimensão e visibilidade. Iniciativas de promoção, divulgação, dinamização da Bolsa de Terras no Conselho, no Distrito ou no território e, de alguma forma, a possibilidade de fazer este desenvolvimento territorial e para nós é fundamental. Depois temos a Agrobio e a Portugal Fresh, duas entidades que, embora não sejam parceiras, foram entidades que nos ajudaram a promover e divulgar a Bolsa de Terras no território. Resultados. A área total disponibilizada da Bolsa de Terras. Em 2013, quando ela se iniciou, 792 hectares, na grande parte deles terras do Estado. No ano 2014 foi possível chegar a quase 13.000, a quase 13.500 hectares. Neste momento, e isto a 15 de fevereiro de 2015, temos quase 14.500 hectares de terras na Bolsa disponíveis para serem transacionados para venda, arrendamento ou outros tipos de serviços. Portanto, isto são valores significativos para um ano e meio de funcionamento, considerando que aquelas entidades que eu há pouco referi ainda não estão a colaborar connosco em termos da distribuição de terras na Bolsa. A área total por entidade, destaca-se aqui o Estado, e se na altura da Bolsa de Terras o primeiro dedo foi apontado ao Estado, era que ele tinha dado o exemplo. Aqui está o exemplo que o Estado deu na sua identificação, levantamento e distribuição de terras, mas ainda, é claro que ainda há muito a fazer, porque estas terras do Estado e de outras entidades públicas são do Ministério da Agricultura, são daquelas empresas que eu há pouco referi, e ainda falta aqui alguma coisa em termos de levantamento junto de outros ministérios. Em termos de privados, o número tem vindo a subir, mas já são mais de 2.000 hectares de terras de privados disponíveis, e isto os privados funcionam muito pelo exemplo, ficam à espera que o Estado dê o exemplo, o Estado já o deu, já começaram a perceber que isto é um instrumento que funciona, que tem as suas vantagens, já perceberam que há privados, já negociaram terra através da Bolsa, e então aí começam a ficar mais sensibilizados e convencidos nos resultados da Bolsa. A dispersão das terras por regiões. Destacam-se duas grandes regiões, o Alentejo e o Centro. O Alentejo porquê? Pela questão da barragem do Alqueva, pela dinâmica que aquela região está a ter e pela sensibilidade que aqueles proprietários têm de saber que se não estão a utilizar terra, certamente existirá procura para que aquela terra seja arrendada ou vendida. Isto resulta do potencial que existe ao nível do Distrito de 10 e do Distrito de Beja. A região Centro, por uma razão também muito simples, a empresa Lazer e Floresta, que gera muito do património agroflorestal do Estado, concentra aqui grande parte das suas explorações, ainda por cima agroflorestais, e daí a razão do centro. Lisboa e Valtejo têm alguma coisa já identificada, o Norte e o Algarve são duas regiões onde nós temos de trabalhar por razões diferentes. O Algarve, por ter uma grande pressão urbanística
das terras e as pessoas estão sempre à espera que aquela terra valha mais do que realmente tem o valor real, isto porque estão à espera que passe a possível urbanização, portanto, e daí a razão de não haver grande disponibilidade de terras no Algarve, na região norte, por várias razões. A ausência de cadastro, pequena propriedade e o grande afeto que o pessoal do norte tem à terra e à dificuldade de se verem livres dela e acharem que aquilo tem de ser passado de herança em herança, de família em família. Portanto, tem que ser feito aqui algum trabalho de sensibilização nesta área. Em termos de aptidão cultural, quase 10 mil hectares são de área florestal, quase 4 mil de aptidão agrícola e alguns de silvopastoril. Área total cedida a terceiros. Isto é, a Bolsa de Terras não funciona se as terras apenas entrarem na Bolsa. As terras têm que sair na Bolsa. Tem que haver aqui uma dinâmica de entrada e saída, de negociação, de transação. Portanto, dos 792 hectares que haviam disponíveis em 2013, neste momento, na altura, foram transacionados 50. Pouco significativo. No entanto, em 2014 já foram transacionados mais de 2.000 hectares. Isto já é representativo de algum sucesso que a Bolsa de Terras possa ter. E neste momento já são 2.630 hectares, ainda sem contar com o concurso das terras do Estado. Isto representa quase 20% do total disponibilizado. Portanto, 20% das terras que foram colocadas na Bolsa já foram transacionadas de alguma forma. Portanto, isto é significativo, sendo que, e posso acrescentar, que 67% das terras que já foram transacionadas são de privados e 70% dessas terras são para venda. Portanto, há aqui uma grande procura. O difícil é muitas vezes fazer coincidir a oferta que nós temos com a procura que existe. Ou porque a procura é em grandes dimensões e nós ainda não temos essa capacidade, ou porque a procura é muito específica em determinada região, as pessoas procuram sempre terras na sua zona de residência e nós, por alguma razão, ainda não conseguimos disponibilizar, embora seja esse o nosso objetivo. Quase todos os distritos, à exceção do distrito de Viana do Castelo, já têm terras disponíveis na Bolsa. Seria uma grande ambição nossa, e para lá, e para isso temos de trabalhar, continuar a trabalhar, que todos os concelhos tivessem terras disponíveis. Concurso das terras do Estado, só para terem uma noção de em que ponto é que ele está. Primeira fase, 25 terras, 730 hectares, e essencialmente terras das direções regionais de agricultura, que têm sido parceiros na identificação dessas terras. Terras que eram de centros experimentais, de quintas, explorações, que faziam extensão rural, experimentação, até mesmo alguma investigação, que face à redução de investimento financeiro e humano, deixaram de utilizar e rentabilizar essas terras, e essas terras foram identificadas na Bolsa para a cedência a terceiros. Dessa primeira fase de 25 terras foi tirada uma terra por razões de interesse público, para fazer a instalação num comando distrital da PSP no norte, na zona de Braga, e foram apresentadas 161 candidaturas de respectivas propostas para 25 terras. Portanto, daqui demonstra-se que há interesse, há procura, as pessoas estão... isto criou uma grande expectativa e um grande interesse relativamente às pessoas que queriam ter terra disponível para produzir. Já estamos na parte da notificação dos candidatos, da ordenação das propostas, portanto, quem se candidatou já sabe se ficou ou não em primeiro lugar relativamente à ordenação das propostas. Estamos só a cumprir prazos legais para que seja feita a decisão final da adjudicação e eu julgo que isto na primeira semana de março estará concluído. Já estamos a trabalhar numa segunda fase de terras do Estado, que será lançado neste primeiro semestre de 2015. Já existem terras identificadas disponíveis no site da Bolsa de Terras para esta segunda fase, e esperemos que seja da mesma ordem de grandeza do primeiro, isto ainda só dentro do Ministério da Agricultura, porque pretendemos alargar isto a outros ministérios. E por fim, deixar a nossa mensagem. Achamos que ter terra abandonada é um luxo que o país não se pode prestar e, para isso, iremos contribuir de alguma forma e continuaremos a trabalhar. Fica à vossa disposição para qualquer questão ou dúvida. Muito obrigado.